pessoal, chegamos então na terceira e última parte da aula da disciplina Manejo Conservacionista do Solo e da Água, certo? Nessa terceira parte, vamos falar única e exclusivamente do manejo da água. Assim como o solo, a água tem extrema importância na vida da Terra, né? De todos os seres humanos, animais, plantas, tudo. Ok, da água em si, a água no solo e essa água solo-planta, né? A importância da água no geral e também na conservação, ok? Ligada à agronomia, né? Ligada à agricultura, principalmente na agricultura orgânica. Existe uma ciência que estuda a água. Essa ciência, ela é hidrologia. Ou seja, a ciência que trata a água na Terra, né? Ela estuda toda a ocorrência, circulação, distribuição, propriedades físicas e químicas da água e as reações com o meio ambiente, incluindo, né, suas relações com as formas vivas. Ou seja, a hidrologia estuda tudo que está relacionado com a água. Quem não conhece essa figurinha, né, pessoal? O ciclo hidrológico. A gente começa a estudar água desde muito novo na escola. E essa figura do ciclo hidrológico acompanha a gente a vida toda, né? E o que é esse ciclo? É todo o processo de circulação da água, independente do estado que ela se encontra. Então, nós temos o processo natural de evaporação, condensação, a precipitação, que é a chuva, detenção dessa água no solo e o escoamento da mesma via superfície. E não mais importante que a infiltração, que é extremamente necessário, e a percolação da água nos rios e aquíferos, né? Então, o ciclo hidrológico envolve todas as etapas da água na Terra. O planeta está coberto por água, né? Se o solo é a pele do planeta, podemos dizer que a água seria o sangue, né? A vida desse planeta. Ela circula continuamente entre a Terra e a atmosfera, né? Por isso que a gente tem um ciclo hidrológico, e se encontra em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. A distribuição da água no mundo, pessoal, é da seguinte forma. Da água que nós temos, 100% da água no mundo, apenas 3% é doce. É uma quantidade mínima. 97% é de água salgada. Desses 3%, pessoal, 71% está congelado. 18% está em depósitos subterrâneos. 7% está nos lagos e cursos de água, ou seja, nos rios. E 4% na umidade do ar. Então, é dessa maneira que a água está distribuída no mundo. A água, pessoal, quem detém maior quantidade é o Brasil. O Brasil retém 12% da água mundial, tá? 46% estão nas Américas, mas aí juntando, né, a América Central e a América do Norte. E o restante da América do Sul, tá? Tirando o Brasil, que detém 12%, juntando toda a parte da América Norte, Centro e o Sul, retirando o Brasil, contém 46% dessa água. A Ásia, 32%. A África, 9%. A Europa, pessoal, por incrível que pareça, tem menos água que a África. A gente imagina a África, né, naquela sequidão. A Europa consegue ter menos água que a África. E 6% a Oceania e a Austrália. Então, a África tem mais água que 2 grandes potências, né, que é a Europa e a Austrália juntamente com a Oceania. Porém, qual que é o problema da África? Né, em relação à água, aquela sequidão, o clima. A África tem água, só que essa água, ela está onde? Subterrânea. Então, ela não está disponível para toda a população.
22% da água ela é consumida pela indústria, 8% doméstica, né, por casas, e 70%, pessoal, para a agricultura. Olha o quanto a agricultura utiliza dessa água. Olha o quanto somos responsáveis pela preservação desse líquido precioso. Então, a agricultura influencia muito quando se fala em água. Que grande parte dessa água está ligada à agricultura. Como é que essa água fica no solo, pessoal? A água no solo ela é encontrada de 3 formas, tá? A gravitacional, quando você chove ou irriga uma área, aquela água solta que percola pelo solo, o solo começa a absorver até que ele fica o quê? Encharcado. Nós temos a água capilar, que o solo não está encharcado, porém ele tem água a oferecer para a raiz da planta. Ele tem água ali armazenada nos seus poros e pode, né, fornecer isso para a planta. Por último, pessoal, uma água higroscópica. É uma água, pessoal, que está tão ligada ao solo, o solo retém tanto essa água, que acontece? Que ele não disponibiliza para a planta. A planta não tem força para retirar essa água higroscópica. É uma água que está totalmente ligada às partículas do solo, tá? E não fica disponível para a planta. Tão precioso, né? Vem a pergunta: como proteger fontes e mananciais de água na propriedade, né? Na propriedade rural? Sendo que a propriedade rural, a agricultura é a que mais consome a água, né, dentro daquela distribuição. Então, pessoal, basicamente, a proteção de fontes e mananciais de água tem por objetivo manter a qualidade e a quantidade de água disponível. Caso essa fonte ou manancial já esteja comprometido, temos que tomar ações para melhorar a qualidade dessa água e a sua conservação. Então, temos que recuperá-la. Dentro da propriedade, deve-se adotar várias práticas. Dentre elas são proteção da vegetação nativa, óbvio isso, proteção das nascentes, regulação do regime dos corpos d'água por meio de represamento, ou seja, pessoal, a gente não pode sair represando todos os corpos d'água, tá? Isso aí é errado. Tem muita gente que desvia braços de rios e represa eles. Isso está errado. Práticas diversas de conservação do solo. Foi o que eu falei nas aulas anteriores. Temos que conservar o solo. O solo tem uma extrema importância, né? E como é que a gente vai conservar esse solo? Construção de terraços, plantio em nível, sistema de plantio direto. Nós vamos falar sobre esses tipos de plantio futuramente. Recuperação da estrutura física e biológica do solo, através do que? Da adubação verde, uso da compostagem. Vamos lá dizer, adubação verde, uso de compostagem, cobertura morta, pessoal, será tema das próximas aulas, inclusive. Falando de água, o que mais gasta água na agricultura? Irrigação, né? Aí faz-se aquela pergunta: que sistema de irrigação estão disponíveis atualmente para a produção orgânica? Gente, de princípio, todos os sistemas podem ser utilizados para irrigação em sistema orgânico, tá? Porque para o sistema orgânico não existe uma irrigação específica. Utilizados para irrigação, eu separei 3, que são as mais utilizadas normalmente na nossa região, né? A primeira é a irrigação por sulcos. Essa irrigação ela tem vantagens e desvantagens como todas as outras. O pessoal utiliza muito essa irrigação em sulco, pessoal, devido ao seu baixo investimento inicial, tá? Não se gasta energia para fazer esse tipo de irrigação. É muito simples operar e manter essa irrigação em sulco. O que é essa irrigação em sulco? É uma irrigação, pessoal, onde se faz um rasgo maior na terra,
onde passa uma quantidade maior de água e pequenos rasgos são feitos no solo próximos à cultura. Essa água vai passando, né, no sulco principal e vai sendo desviada por sulcos que levam até as plantas. Então, não se gasta energia para isso, né? Se usa a gravidade dessa água. Possibilita a utilização de águas com sedimentos, ou seja, águas com resíduos de solo, resíduos de planta, porque como não tem um maquinário, não tem perigo de entupir, não tem perigo de estragar as mangueiras, tá? E reduz a incidência de doenças da parte aérea, porque esse tipo de irrigação vai atingir somente a parte baixa da planta, principalmente as raízes. Então a parte aérea, ela não fica umedecida, reduzindo o número de pragas e doenças, né? As desvantagens desse tipo de irrigação é que isso deve ser feito apenas em terrenos planos. Terrenos com alto declive se perde o controle disso. Requer maior uso de água e mão de obra, ou seja, você não faz um controle, você encharca o solo, você usa mais água do que o necessário. É inadequado para solos permeáveis, ou seja, solos com características arenosas, porque essa água ela não fica ali armazenada, ela é perdida. Tem grande incidência de doenças no solo. Esse solo fica mais úmido. Quanto maior a umidade e maior o calor, maior a propagação das doenças. Dificulta a circulação de máquinas. Imagina, você encharca esse solo e entra com um maquinário. Você causa a compactação dele na hora, perdendo assim os poros, né? Perdendo-se água. Então, dificulta a mecanização nessas áreas. Maior potencial de salinização e erosão do solo, ou seja, esse tipo de irrigação, pessoal, pode causar salinização, tornar esse solo com alta concentração de sais e erosão. Se for feito num solo com alto declive e uma característica dele ser arenoso, a possibilidade de você fazer uma erosão descontrolada e isso virar uma vossoroca é muito alta. Esse método de aspersão, ele também, como de sulcos, tem suas vantagens e suas desvantagens. Qual que é as vantagens? Pode ser utilizado em terrenos com várias declividades, né? Porque você vai controlar a quantidade de água que vai cair nesse solo. Menor gasto de água que o sistema de sulco. Lógico, você faz um controle da distribuição dessa água, diferente da de sulco, que encharca o solo. Menor uso de mão de obra, melhor distribuição da água. Com certeza, você está controlando essa distribuição de água. Outra vantagem é a que permite que nutrientes sejam aplicados via irrigação. Isso também é muito importante. E reduz o ataque de ácaros e outros insetos. Ela também tem suas desvantagens. Quais são? Fica caro, viu, pessoal? Implementação desse sistema ele não é barato. Tem um consumo de energia. Sofre interferência do vento, porque são gotículas. Se vem uma rajada de vento muito forte, essas gotículas são levadas para um lugar que a gente não deseja, né? Perda de água por evaporação em climas quentes. São gotículas, igual eu falei. Quando o clima está muito quente, antes que essa gotícula encontre a planta, ela evapora, né? Acaba se perdendo. Tem interferência nos tratamentos fitossanitários. Maior incidência de doenças na parte aérea. Por quê? A água vai chegar na parte aérea, né? A parte da raiz, a parte do solo, a parte baixa, não vai ter contato diretamente com a água. O último manejo, pessoal, de irrigação que eu trago para vocês é o por gotejamento, tá? Esse manejo aqui de irrigação, ele tem N benefícios, como a economia e o uso eficiente da água. Por quê? Ele tem um sistema que permite que a água seja direcionada num local.
Nesse caso aqui desse slide, vocês observam que a água está caindo próximo à planta, né? Próximo ao sistema radicular da planta. Isso reduz o uso de energia, tá? Você não precisa de tanta energia nem de mão de obra para estar trabalhando com esse sistema. Não sofre ação dos fatores climáticos, como no sistema anterior, por aspersão, porque essa água vai diretamente para o solo na direção que me interessa, que é encontrar a raiz da planta. Esse sistema pode ser usado em solos de diferentes texturas, declividades e grau de salinidade. Então, qualquer sistema de plantio, qualquer solo, a gente pode estar adequando esse sistema de irrigação. Pode ser automatizado, tá? Isso é muito bom, reduz muito a mão de obra e o trabalho. Essa aplicação, pessoal, localizada da água, reduz a incidência de plantas daninhas na entrelinha, tá? Então, é um manejo a menos que vocês têm que fazer. Reduz a incidência de doença na parte aérea. Essa água fica centralizada no solo, próxima ao solo, né? Próxima à raiz ali. Também permite a aplicação de diferentes nutrientes via água. Então, esse sistema, para mim, é um dos melhores. Porém, nem tudo são flores. Primeiro, ele tem um elevado custo de implantação. É caro implantar esse sistema. Risco de entupimento, pessoal. Onde a água pinga aqui próximo à planta, corre risco de entupir. Então, se não for uma água de qualidade, é passar raiva. Necessidade de remoção de linhas dos gotejadores no final do ciclo. Ou seja, o ciclo da planta acabou, tem que vir recolhendo a mangueira dessa linha. Favorece algumas doenças do solo, tá? Mas nem tanto igual a irrigação por sulco. Requer cuidados especiais para o manejo e manutenção do sistema. É um sistema delicado, pessoal. Ocorre muito entupimento, tá? E fica caro manter esse sistema funcionando adequadamente. Como estamos falando, né, pessoal, de agricultura orgânica, quando se trata de agricultura orgânica e irrigação, a quantidade de água e a frequência é a mesma da agricultura convencional? Depende, tá? Como se tem muito material orgânico no sistema orgânico, né, de produção, isso vai promover uma melhoria do solo. O que favorece o quê? A retenção de água. E essas plantas também vão ter um sistema radicular maior. Assim, devido ao armazenamento da água que fica nesse solo por conter maior matéria orgânica, o intervalo de irrigações e a quantidade podem ser menores que a convencional, sim, desde que esse solo esteja bem estruturado. No sistema orgânico, onde não é permitida a aplicação de agrotóxicos, turno de regras eles podem ser mais espaçados, porque vai minimizar a incidência de doenças. Quanto menos umidade eu tiver naquele solo, porém não deixar a planta morrer de sede, né? Ela não passar por uma deficiência hídrica. Se a gente espaça a irrigação, minimiza doenças. Também possui o aumento da eficiência dos tratos fitossanitários. E também reduz o tempo de água livre no solo, na superfície da planta. Então, sim, a agricultura orgânica acaba, né, que reduz a quantidade de água quando comparada à agricultura convencional, dependendo do estado do seu solo, tá bom? Isso não vale para todos os solos, é uma análise que tem que ser feita. Nosso próximo encontro, pessoal, será dia 9/8 e vamos trabalhar implementos de preparo do solo. Isso é muito importante, porque está relacionado com a compactação do solo, tá? Não percam essa aula, pessoal. Valeu!